Fala pessoal, tudo bem? Professor Thales, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o nosso quadro Maratona de Questões. Hoje nós estaremos resolvendo algumas questões cobradas pela Banca VUNESP, tanto da disciplina de História quanto de Geografia, para otimizar a nossa preparação e cumprir o nosso ciclo de revisões para a nossa prova. Então, bora lá? VUNESP 2014. A questão está relacionada ao mapa e ao texto apresentados a seguir. O clima predominante é o tropical, com verões chuvosos, invernos secos, ambos com temperaturas elevadas. O relevo é constituído principalmente por planaltos e por depressões. No domínio aparecem espécies arbustivas e caules tortuosos, envolvidos por cascas grossas e raízes profundas, geralmente distantes uma das outras. Nas últimas décadas, a paisagem natural tem sofrido alterações pela ação da sociedade devido ao desenvolvimento de atividades econômicas ligadas à agricultura, à pecuária de bovinos e à mineração. O texto descreve o domínio indicado pelo número. Alternativa A, número 1, alternativa B, número 5, alternativa C, número 2, alternativa D, número 3 ou alternativa E, número 4. Gabarito da questão, alternativa C, número 2. Como comentário da questão, o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro. Caracteriza-se por uma região de savana, estendendo-se por cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade, grande potencial aquífero. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado. É constituído predominantemente pelo clima tropical sazonal, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, apresentando precipitação, no caso chuva média, de 1.500 milímetros. Essa precipitação varia nos limites com outros biomas. Na região do Cerrado, limitante com a Caatinga, por exemplo, o índice pluviométrico encontra-se entre 600 milímetros a 800 milímetros. Já no limite com o bioma Amazônia, a precipitação alcança entre 2.000 a 2.020 milímetros. Banca VUNESP 2014. Considere as seguintes situações encontradas em grandes cidades como São Paulo. Primeira afirmação: elevada concentração de superfícies urbanas, como asfalto, paredes de tijolos ou concreto, telhas de barro e de amianto, que absorvem calor. Segundo, reduzido número de áreas verdes. Terceiro, concentração de edifícios que interferem na circulação dos ventos. Quarto, poluição atmosférica provocada pelo uso de combustíveis como o petróleo. A combinação dos fatores enumerados é responsável, alternativa A, pelo forte aquecimento da atmosfera nas áreas periféricas das cidades, alternativa B, pela ocorrência de geadas em áreas urbanas no inverno, alternativa C, pelo aumento do número de chuvas nas periferias das cidades, alternativa D, pelo desaparecimento dos lençóis freáticos urbanos, ou alternativa E, pela formação de ilhas de calor nas áreas centrais das cidades. Gabarito da questão, alternativa E, é responsável pela formação de ilhas de calor nas áreas centrais das cidades. Título de informação: ilha de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Nessas cidades a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Outros fatores que favorecem o aquecimento da temperatura em São Paulo, nós podemos destacar
pouca quantidade de verde, áreas e plantas, e alto índice de poluição atmosférica, que favorece a elevação da temperatura. VUNESP 2014. Em 2013, o Brasil atingiu os 200 milhões de habitantes. Além de apresentar essa estimativa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no caso o IBGE, também divulgou tendências atuais da população brasileira, dentre as quais: alternativa A progressiva diminuição da esperança de vida da população; alternativa B, o crescimento da taxa de mortalidade infantil nas áreas urbanas; alternativa C, o esvaziamento das pequenas e médias cidades do interior; alternativa D, a contínua redução das taxas de fecundidade e natalidade; ou alternativa E, o aumento do êxodo rural, isto é, da migração campo-cidade. Como gabarito da questão, alternativa D, a contínua redução das taxas de fecundidade e natalidade. Título de informação: vários fatores contribuem para a queda dessa fecundidade, principalmente a expansão da urbanização, pois no meio rural as famílias tinham a ideia de que era necessário ter muitos filhos para ajudar nas atividades, nos trabalhos do campo. Os avanços da medicina e a utilização de métodos contraceptivos, dentre eles preservativos, diafragma, pílula anticoncepcional e vários outros, e também influenciam na redução do número médio de filhos, a educação sexual, planejamento familiar, a grande participação da mulher no mercado de trabalho, são outros aspectos que ocasionaram aí a redução das taxas de fecundidade no Brasil. VUNESP 2019. Todavia, embora agora divididos pela diferença das condições locais, pelas nacionalidades e as classes, os movimentos revolucionários de 1830 a 1848 continuaram tendo muito em comum. Em primeiro lugar, como vimos, eles continuaram sendo, em grande parte, organizações minoritárias de conspiradores da classe média e intelectuais, frequentemente exilados ou limitados ao mundo relativamente pequeno dos letrados. Quando as revoluções eclodiam, é claro, o povo comum vinha à cena por si mesmo. Dos 350 mortos na insurreição de Milão, em 1848, só cerca de uma dúzia eram estudantes, funcionários ou gente de famílias proprietárias de terra. 74 eram mulheres e crianças e o resto se constituía de artesãos ou trabalhadores. Em segundo lugar, eles mantiveram um padrão comum de procedimento político, de ideias, estratégias e táticas e etc., derivadas da experiência e da herança da Revolução de 1789 e um forte sentido de unidade internacional. É uma citação aí da obra A Era das Revoluções, do historiador marxista Eric Hobsbawm. Segundo Eric Hobsbawm, as lutas sociais desse contexto foram, alternativa A, marcada pelas baixa participação da classe trabalhadora; alternativa B, caracterizadas pela baixa adesão dos artesãos e operários; alternativa C, predominantemente populares e inspiradas na Revolução Francesa; alternativa D, marcadamente burguesa e defensoras da propriedade privada; ou alternativa E, empreendidas por pequenos grupos insatisfeitos com a França do século XVIII. Gabarito da questão, alternativa C, as lutas sociais nesse contexto foram predominantemente populares e inspirados nos ideais impostos aí na Revolução Francesa. Em primeiro lugar, como vimos, eles continuaram sendo
em grande parte organizações minoritárias, como está até mesmo exposto aí no texto, de conspiradores da classe média e intelectuais, que frequentemente exilados ou limitados ao mundo relativamente pequeno dos letrados. A Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 e 1799, inaugurou um processo que levou à universalização das liberdades sociais por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi graças a essa Revolução Francesa que foi consolidada a chamada democracia representativa. Banca Vunesp 2019. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, no caso de 18 de março, a ONU aponta que mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável e mais de 4 bilhões não têm acesso a esgoto sanitário. Além disso, a demanda por água seguirá crescendo e pode afetar a produção de alimentos e gerar conflitos. Dentre as informações do relatório, é importante destacar que, alternativa A indústria, incluindo a geração de energia, é a maior consumidora de água globalmente. B, a Europa é o continente onde a água é encanada e o saneamento básico são considerados universais. C, a escassez de água deverá aumentar devido ao crescimento populacional e às mudanças climáticas. Alternativa D, as áreas de baixo estresse hídrico são aquelas com maior intervenção de organismos internacionais, como o Banco Mundial. Alternativa E, os conflitos envolvendo o abastecimento de água no período entre 2010 e 2018 diminuíram com o uso da dessalinização. Gabarito da questão, alternativa C, a escassez de água deverá aumentar devido ao crescimento populacional e às mudanças climáticas. Como comentário da questão, a Terra possui muita água, pelo menos quando comparado a outros planetas, mas os oceanos salgados, eles respondem a uma porção de aproximadamente 97,5% de todos os recursos hídricos. Então, outros 1,75% estão congelados nos polos, geleiras, nos glaciares e nos permafrosts. E assim a humanidade e as demais espécies vivas da Terra contam com apenas um montante de 0,75% de água potável para o consumo global. A água potável era suficiente para manter a vida florescendo e prosperando no planeta durante milhões de anos. Mas o crescimento da população humana, cerca de 1 bilhão de habitantes em 1800 para 8 bilhões de habitantes em 2023, aliado ao crescimento da economia e o padrão de consumo, transformaram a água potável em uma commodity e em uma mercadoria comercializada ao sabor do mercado, ignorando o direito à água por parte de todos os seres vivos e o direito da própria água. Os problemas que já são graves hoje em dia serão agravados em decorrência das mudanças climáticas. Então, o mundo atual já oferece amplos exemplos de devastação ambiental que serve como um aviso de que o uso da água tem seus limites naturais. Banca Vunesp 2013. São as organizações de esquerda que fizeram resistência armada à ditadura militar e é correto afirmar que, alternativa A, estudantes secundaristas e universitários não participavam de ações armadas por motivo de segurança da organização. Alternativa B, os militantes aprenderam a manejar armas na prática, pois não havia qualquer tipo de treinamento preparatório para o confronto direto com a polícia ou o exército. Alternativa C, a maioria dos estudantes envolvidos nas manifestações estudantis
Em 1966, 1968, ingressou nas organizações que defendiam a luta armada com o objetivo de continuar a resistência à ditadura militar. Alternativa D. À medida em que os estudantes conheciam a luta armada, maior era o número daqueles que abandonavam a resistência à ditadura militar. Ou alternativa E, a luta armada teve início no campo e paulatinamente migrou para os centros urbanos. Gabarito da questão, alternativa C. A maioria dos estudantes envolvidos nas manifestações estudantis de 1966 a 1968 ingressou nas organizações que defendiam a luta armada com o objetivo de continuar a resistência à ditadura militar. Somente a título de informação, o movimento estudantil dispunha de várias organizações representativas, os diretórios centrais estudantis, as uniões estaduais dos estudantes e a União Nacional dos Estudantes, entre muitas outras aí. Com suas reivindicações, protestos e manifestações, o movimento influenciou significativamente os rumos da política nacional. Então, o golpe militar ele repercutiu no movimento estudantil. A influência das correntes políticas de esquerda levou as autoridades militares a reprimirem as lideranças estudantis e desarticularem as principais organizações representativas. Banca VUNESP 2013. Após mais de 2 décadas de ditadura militar no Brasil, o primeiro presidente civil eleito de forma direta, fica atento a essa questão, de forma direta, pela população brasileira foi, alternativa A, Tancredo Neves, alternativa B, José Sarney, alternativa C, Fernando Collor de Mello, alternativa D, Fernando Henrique Cardoso, ou alternativa E, Luiz Inácio Lula da Silva. Gabarito, alternativa C, o primeiro presidente eleito de forma direta pela população brasileira foi Fernando Collor de Mello. Após 21 anos, 1964 a meados de 1985, a ditadura militar no Brasil, sem eleições diretas no país, em 1989 os brasileiros puderam então votar para presidente. Durante a campanha eleitoral, Fernando Collor de Mello ele propõe o combate à inflação e à corrupção, especialmente contra os chamados marajás, funcionários públicos que recebiam altos salários. Logo após a posse, Fernando Collor de Mello ele pôs em prática o Plano de Reconstrução Nacional, divididos entre 2 etapas, o Plano Collor 1 e 2. O plano consistia em confiscar as poupanças com o objetivo de conter a inflação no país e fortalecer a nova moeda, no caso, aqui, o Cruzeiro Novo. Banca VUNESP 2019. Em 5 de dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou uma pesquisa denominada Síntese de Indicadores Sociais, que utiliza e compara dados socioeconômicos dos 2 últimos anos para retratar a situação atual da população brasileira. A pesquisa mostrou que, alternativa A, o trabalho com carteira assinada cresceu entre os jovens. Alternativa B, a diferença salarial entre homens e mulheres foi reduzida. Alternativa C, o trabalho infantil apresentou expressivo declínio. Alternativa E, a proporção de crianças no conjunto da população aumentou. Alternativa E, a desigualdade social e a pobreza tiveram aumento. Gabarito da questão, alternativa E. Essa pesquisa ela acabou aí mostrando que a desigualdade social e a pobreza aumentaram.
O impacto da pandemia e do auxílio emergencial são, além de distributivamente maiores sobre os mais pobres, também são regionalmente mais fortes sobre as regiões Nordeste e Norte. O gráfico, né, apresentado aí pela pesquisa mostra que após a redução registrada do auxílio emergencial, a pobreza extrema tem maior alta do Nordeste, que passou o Norte com a maior proporção, tendo chegado a aproximadamente 10%. No Sul e Centro-Oeste, o impacto foi quase nulo e tal proporção da população ele continua em torno de apenas 2%. A desigualdade, assim como a pobreza, também teve grande mudança de direção após a redução do auxílio com o índice de Gini, aumentando aí de 0,474 em setembro para 0,494 em novembro. Sem o programa, simulando o Bolsa Família, indicador estaria em 0,542, em tendência de queda contínua desse junho. Banca Vunesp 2012. Podemos sintetizar o Estado Novo sob o aspecto socioeconômico, dizendo que representou uma aliança da burocracia civil e militar e da burguesia industrial, cujo objetivo comum imediato era o de promover a industrialização no país sem grandes abalos sociais. É uma citação da obra História do Brasil, do historiador brasileiro Boris Fausto. Do ponto de vista da burguesia industrial, a aliança com Getúlio Vargas era interessante, pois os industriais, alternativa A, preferiam o autoritarismo de Getúlio ao governo populista e democrático da República Velha, alternativa B. Reconheceram em Getúlio um representante do liberalismo econômico, defensor do não intervencionismo, alternativa C. Acabaram se convencendo de que o incentivo à industrialização dependia de uma ativa intervenção do Estado, ou alternativa D. Defendia uma política econômica voltada para a agroexportação de forma a sustentar a industrialização. Alternativa E, consideravam positiva a ação do Estado em defesa da indústria automobilística, que era uma marca da era Vargas. Gabarito da questão, alternativa C, acabaram se convencendo de que o incentivo à industrialização dependia de uma ativa intervenção do Estado. Como título aí de informação à questão, no âmbito internacional, nós podemos destacar a ascensão de algumas práticas capitalistas e a própria crise do sistema capitalista. Cada vez mais a modernização das economias nacionais, inclusive a brasileira, só era imaginada com a intervenção de um Estado preocupado em implantar um parque industrial autônomo e sustentador de sua própria economia. Em contrapartida, o capitalismo vivia um momento de crise provocada pelo colapso das especulações financeiras, que inclusive provocaram o crash, a queda da Bolsa de Nova York em 1929. Banca Vunesp 2012. O eixo Berlim-Roma, a aliança da Alemanha nazista e da Itália fascista, foi constituída em Berlim no dia 25 de outubro de 1936, com a assinatura de um tratado de amizade entre os dois países. Na época, a Alemanha e a Itália estavam internacionalmente isoladas. O isolamento internacional alemão estava relacionado à alternativa A, defesa intransigente que a Alemanha nazista fazia dos direitos individuais, sendo rechaçada por outros países. Alternativa B, política externa agressiva de Hitler e ao expansionismo militarista alemão, fundado no princípio do espaço vital.
Alternativa C, neutralidade declarada pela Alemanha na Guerra Civil Espanhola, enquanto a França lutava pelo nacionalismo franco. Alternativa D, a tentativa da Alemanha nazista de defender a soberania da Polônia ameaçada pela Inglaterra. Ou alternativa E, a pressão francesa sofrida por Hitler para perseguir judeus e ciganos, até então bem vistos no nazismo. Gabarito da questão, alternativa B, o isolamento internacional alemão estava relacionado à política externa agressiva de Hitler e ao expansionismo, né, militarista alemão, fundando os ideais do princípio do espaço vital. Então, entre 1933 a 1939, o Estado alemão ele adota uma política expansionista militarista, né, uma política de expansão, só que essa política era racista e tinha um nacionalismo meio que exagerado, exacerbado. Então, essas diretrizes acabaram arrastando os alemães para uma nova guerra mundial. De acordo com a doutrina desenvolvida, a doutrina do espaço vital, as forças nazistas afirmavam que era preciso integrar as comunidades alemãs dispersas na Europa, dentre essas comunidades a Áustria, os Sudetos, a região da então Tchecoslováquia, os enclaves alemão em relação ao território polonês, e também conquistar a Polônia e a Ucrânia, que eram consideradas regiões vitais para o povo alemão. A Ucrânia, por exemplo, vasta e fértil região, pertencente ali sob o domínio da União Soviética, produzia trigo, minérios e outras matérias-primas, e tudo isso acabou despertando o interesse, né, sobre a política nacionalista de Adolf Hitler. Bem, obrigado a todos. Se ainda não é inscrito no canal, queira se inscrever, compartilhe este vídeo. Só lembrando que este canal é integrante também da plataforma Passei Direto. Valeu, até a próxima.